Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do dia, liturgia da palavra. Hoje é terça-feira, dia 29 de outubro, terça-feira da 30ª semana do tempo comum. São 34 semanas. Então daqui a 4 semanas é o advento do Senhor. Que alegria! Estamos no tempo comum é a escola de Jesus. Estamos aprendendo com o Senhor. Sou o pastor Écio Cortaz Sardinha, da Igreja Metodista Central Nova Friburgo. Esse é o nosso programa Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, que você seja muito abençoado pelo Senhor. Que alegria! Que bênção ter você com a gente. Assista esse canal, esse programa e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Tá bem, queridos? Glória a Deus. Hoje é dia 29 de outubro, terça-feira da 30ª semana do tempo comum. É o aniversário da Nathalie. Nathalie, feliz aniversário. Lá no Grajaú vai ter bolo, pastel de carne e cajuzinho. Nathalie é uma bênção. Ela é do grupo da UESE também, né? Estuda com a gente, né, Nathalie? Professora Nathalie. Muito bom. Um abraço, Nathalie. Um beijo. Feliz aniversário. Em nome de Jesus. Queridos, o evangelho de hoje é curtinho. 18, 19, 20, 21. 4 versículos apenas. Não é? Mas vamos orar antes. Pai, muito obrigado a Deus pela noite de sono que o Senhor nos deu. Por esse nosso dia 29 de outubro. Terça-feira da 30ª semana do tempo comum. Nos dê, Pai amado, uma terça-feira feliz, abençoada, guardada e protegida por Ti. Obrigado por esse tempo, Pai, tão especial, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esteja orando, eu e Marisa estamos agora embarcando para Rio de Janeiro, estamos em Curitiba, embarcando para Rio de Janeiro, indo para a cidade de Nova Friburgo. Nós estivemos num retiro muito especial, um retiro muito bonito, na Irmandade Canaã do Brasil, ministrando a palavra do Senhor, né? E ouvindo, recebendo a palavra do Senhor. Uma bênção para a nossa vida. Glória a Deus por isso, amém? Amados, vamos então ler o Evangelho, Lucas 13, 18 ao 21, nesse dia do aniversário da Nathalie. Diz assim: Jesus disse: a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai, aqui está esse evangelho de hoje, segundo o nosso lecionário comum. Fala conosco, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz e receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, Lucas 13 é a parábola do reino de Deus. E o reino de Deus, ele aqui é comparado, é semelhante a um grão de mostarda e é semelhante ao fermento. Então, olha 3 detalhes sobre o reino de Deus aqui. Primeiro, o reino de Deus é pequeno. Ele começa muito pequeno. E aí o Senhor Jesus diz no 18 e no 21, é semelhante, né? Aqui no 18, ó, aqui é semelhante o reino de Deus, e o que compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta.
né? Essa horta aqui, também no grego, que aparece 5 vezes no Novo Testamento, sendo uma só vez em Lucas, significa jardim, não é? O jardim podia se chamar de jardim ou de horta. Então a pessoa plantou aquele grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. É semelhante ao reino dos céus. Lá no 21 ele diz, é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha. Então olha que coisa interessante. A palavra misturou, que no Novo Testamento aparece 19 vezes, sendo 3 vezes em Lucas, significa esconder. Ela escondeu aquele fermento, não é? Em 3 medidas de farinha. Essa palavra medida, ela aparece 2 vezes no Novo Testamento, uma vez aqui. É uma palavra que no grego não significa medida. No grego é sia, que é uma medida judaica para grãos, equivalente a 7 litros, 7,3 litros. Outros dizem que era semelhante a 13 litros. 3 medidas, 3 sea, significa 21,9 litros. Ou 39 litros. Então, gente, o fermento, ele é muito pouco para uma quantidade tão grande de farinha. Daria para alimentar aqui 100 homens com muita fome. Não é? Então o reino de Deus ele é pequeno. Então você imagina o grão de mostarda tão pequenininho, o fermento tão pouquinho, que é escondido em 3 medidas de farinha, ou pode se referir 29,9 litros, ou até 39 litros. Pouquinho de fermento numa imensidão de farinha. Ou então, aquele grãozinho de mostarda, como eu já disse, a mostarda preta da Palestina, ela tinha 2 milímetros de espessura. Mas o reino de Deus é pequeno e começa pequeno. Talvez hoje você esteja olhando para dentro da tua casa e você tem orado pela tua família e você só tem visto coisas muito pequenininhas acontecerem. Mas começa a celebrar, porque o reino de Deus começa pequeno. Poxa, pastor, eu estou orando pela minha filha e vi uma pequena melhora, mas é muito pequeno, não vou celebrar não. Tem que celebrar, porque o reino de Deus começa pequeno. No coração da tua filha é apenas uma sementinha de mostarda. No coração do teu filho, apenas um pouquinho de fermento. Não há nenhum problema, porque o reino de Deus começa pequeno. Não despreze as pequenas coisas de Deus. Jesus está dizendo aqui que o reino de Deus ele é pequeno mesmo. Então, primeira palavra, o reino de Deus é pequeno. Segunda palavra, o reino de Deus cresce. Aí no 19 Jesus diz, é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu. Cresceu. Uma palavra que aparece 22 vezes no Novo Testamento grego, sendo 3 vezes aqui em Lucas. Aquela sementinha de mostarda cresceu e fez-se árvores. E as aves do céu se aninharam em seus ramos. Essa palavra aninhar, que aparece 4 vezes no Novo Testamento grego e uma vez em Lucas, significa habitar,
fazer ninho. Quando Jesus diz que ela cresceu e fez uma árvore e as aves do céu se aninharam nos seus ramos, é uma referência profética a Daniel 4, 12 e 21, que fala das nações que virão como aves para serem ministradas pelo Senhor. Depois lê lá, Daniel 4, 12 e 21. Uma referência às nações que vêm como aves. Queridos, o reino de Deus cresce. Olha o 21. É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha. Muita farinha, né? Essa palavra 3 medidas, tanto Agostinho, Jerônimo e Ambrósio, os pais da igreja, fizeram uma leitura alegórica. Agostinho dizia que essas 3 medidas, que esse fermento foi lançado, escondido, nessas 3 medidas de farinha, significa a raça humana nos 3 filhos de Noé, Cão, Sem e Jafé. Já Ambrósio e Jerônimo fala sobre a santificação no espírito, na alma e no corpo. Então essa sementinha, esse pouquinho de fermento, em 3 medidas, é o evangelho atuando no espírito, na alma e no corpo, para Jerônimo e para Ambrósio. Para Agostinho de Hipona significa as nações, a raça humana, sendo abençoado pelo evangelho de Jesus, baseado nos 3 filhos de Noé, que daí vieram toda a raça humana. Amados, é tremendo que o reino de Deus cresce. Essa farinha cresceu e ficou tudo levedado, com aquele pouquinho de fermento. Aquele grão de mostarda cresceu, fez-se árvore, e as aves do céu construíram um ninho em volta dos seus ramos. Porque o reino de Deus cresce. Talvez você olhe para a tua igreja, tua congregação tão pequenininha. Não se preocupe, é reino de Deus. Ela vai crescer. E vai crescer para a glória de Deus, no tempo de Deus, da forma que Deus quer. Talvez você esteja olhando agora, querido irmão, querida irmã, para a conversão do teu filho e da tua filha. Você está vendo pouco resultado. Não importa. Se é reino de Deus, o reino de Deus vai crescer. Ah, aquela semente tão pequena se forma uma árvore grande e os pássaros vêm fazer um ninho ali. Aquele pouquinho de fermento nas 3 medidas de farinha, que é muita coisa, né? Veio crescer, levedou tudo. O reino de Deus cresce, querido. A obra que Deus está fazendo na tua vida, no teu casamento, na tua alma, vai crescer muito. Fica tranquilo, amado. Jesus está ao controle de todas as coisas. Nada foge ao controle de Deus. Não fique decepcionado, não fique triste, não fique angustiado. O Senhor está cuidando de tudo, 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 tudo. Então o reino de Deus, ele é pequeno, começa pequeno. O reino de Deus cresce. E por último, o reino de Deus abençoa. Olha que coisa linda, amado. Quando se trata do pequeno grão de mostarda, ele abençoa as aves do céu, que vêm fazer ninhos nos seus galhos, como a palavra diz, habitar, fazer ninhos, aninhar nos seus ramos. Quando se trata do fermento, ele leveda toda a massa para fazer o pão, para alimentar mais de 100 homens. Querido, o reino de Deus, ele abençoa. O reino de Deus, ele cresce para ser bênção para as nações, para os pássaros, como diz Daniel 4, 12 e 21. O reino de Deus cresce como aquele fermento e faz toda a massa levedar, fazendo pães para mais de 100 homens.
Querido, o reino de Deus cresce para abençoar. Você vai crescer muito para ser uma bênção para a tua igreja, para a tua família, para o ministério do Senhor na face da terra. Eu oro para que você cresça muito, que o reino de Deus na tua vida cresça muito, ao ponto de fazer você ser bênção para as aves do céu, que vão se aninhar nos seus galhos. Esse é o reino de Deus. Começou o nosso Senhor Jesus Cristo lá na Galileia, aquela terra quente, né? Evangelizando. Vem Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus. Vem o Pentecoste e o Evangelho faz isso, ó. Vai crescendo para o mundo inteiro. Chega em todas as partes do mundo. Nós vamos chegar lá na França, né, com Irineu de Lyon, lá em Cartago, com Tertuliano de Cartago, Cipriano de Cartago, né? Vai se espalhar pelo mundo inteiro e muitos homens. Vai lá para a África, para Hipona, Cartago é África também, né? Para Hipona, e vai alcançar um homem que vai estar em Roma e depois vai para Hipona, Agostinho de Hipona. O reino de Deus vai chegar no Brasil e vai te alcançar. Porque o reino de Deus começa pequeno, o reino de Deus cresce e o reino de Deus abençoa. Pode repetir isso comigo? O reino de Deus começa pequeno, o reino de Deus cresce e o reino de Deus abençoa. Então agora vamos falar da sua vida. Talvez você esteja vivendo uma situação tão difícil. Pastor, eu não tenho visto solução, não tenho tido esperança, estou deprimido. Querido, o reino de Deus está crescendo, querido. O reino de Deus está crescendo. Você vai ver grandes e grandes coisas acontecerem na tua vida, na tua história. Porque o reino está crescendo, querido. E Ele vai abençoar muito a tua vida. Confia no Senhor. Você fica desanimado, você perde o controle, não é verdade? Mas Jesus não fica desanimado nem perde o controle. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele sabe o teu começo, o teu meio e o teu fim. Então alegra o teu coração. Talvez você esteja vivendo hoje um luto. Talvez você esteja vivendo um momento de dor, de perda, de separação. Mas o Senhor está cuidando de você. O reino de Deus na tua vida. Pastor, não tenho visto isso. Porque ele é pequenininho. O reino de Deus não dá para ver, né? A 2 milímetros a semente da mostarda. Amado, um pouquinho de fermento em 3 medidas de trigo, ele some. Quando você põe o fermento no trigo, ele some. Primeiro porque ele é branquinho igual o trigo, né? Ele some. É irrelevante. Mas depois, a Marisa um dia desses fez um pão. Gente, o pão foi crescendo, crescendo, crescendo. Ela foi invadindo, invadindo, quase que caiu para fora da forma. Não é? Ela botou o fermento certo, mas ele cresceu demais. Assim é o reino de Deus na tua vida, querido. Descansa o teu coração. Deus está cuidando de tudo. Ele vai crescer, o reino de Deus vai crescer na tua história. Você é de Deus. Tua vida tem um roteiro pré-estabelecido pelo Senhor. Quando você disse sim, pronto, tudo vai dar certo. O reino de Deus, ele começa pequeno, o reino de Deus cresce e o reino de Deus abençoa. Assim é a tua história. Nada de ficar desanimado, nada de perder a esperança, nada de chutar o balde, não. Fica tranquilo. Se é reino de Deus, ele vai crescer e vai abençoar a tua vida e muitas pessoas. Confia, descansa e trabalha. Deus está cuidando de tudo na tua vida. É só você descansar e confiar. Você crê nessa palavra? Então repita comigo de novo. O reino de Deus é pequeno, cresce
e abençoa. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai, que coisa linda essa palavra, Pai. Obrigado por esse reino do Senhor que está em nós. Continue conosco, Pai. Continue colocando em nós essa esperança no Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é aniversário da Nathalie. Ei, Nathalie! Fazer aniversário hoje. Parabéns, Nathalie. Beijo com bolo, pastel de carne e cajuzinho. Ore também por mim, eu e Marisa estamos retornando, né? De Curitiba. Hoje, dia 29 de outubro, terça-feira. Por isso que eu gravei esse vídeo. Então, ore pela gente em nome de Jesus. Amém? Hoje, às 4 horas da tarde, tem a Tarde com Cristo. Lá na nossa igreja, na direção da Armanda. Vai ser linda a Tarde com Cristo hoje. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos então orar, finalizando, orar pela família, orar pelos enfermos, orar pela a família, pela empresa, pela tua vida financeira. Que bênção do Senhor, que alegria. Glória a Deus por isso. Aleluia. Orar pela igreja e pelo mundo que sofre. Senhor, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, a família, Pai. Coloca a Marisa, a Lídia, o Estevão, namorada do Estevão, esposo da Lídia. Meus familiares todos, Pai. Deus, eu coloco diante de Ti, Pai, os enfermos, Pai. Olha aí, Ana Maria, Sônia de Branco, Penhagobe, Jaime, a Marta, esposa do bispo, a Adinã, o Levi, a Elonédia, a Tereza Pereira e tantos enfermos, Pai. A Eni Magalhães está se recuperando. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu coloco também nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Pai, nossa vida financeira. Hoje é dia 29, terça-feira. Que só entre com os recursos necessários. Abençoe nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Guarda nosso coração, nossa alma. Ajuda-nos a fazer Tua vontade, Pai. Para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Pai, toma a Tua igreja na face da terra. Toma o mundo que tanto sofre. E nos dê a Tua bênção, Pai. Nós oramos oração, o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Com Jesus é só vitória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O meu Pai é maior do que tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Um beijo, até amanhã, ao vivo, 8 horas da manhã, se Deus quiser e permitir.